O nosso programa está de volta e a gente quer saber por onde você nos assiste. Então responde uma enquete pra gente, por favor, rapidinho. Vai aparecer um QR Code aqui para você. É só você pegar o seu celular, coloca no modo foto e mira aqui no QR Code. Se o seu celular não fizer isso, significa que você tem que baixar o aplicativo de QR Code, tá? Mirou aqui, vai direto para nossa pesquisa. É uma pesquisa que você vai responder em poucos segundos. Eu sei porque eu já respondi e te digo que enquanto você assiste o programa aqui, em alguns segundinhos, você responde a pesquisa e ajuda a gente a continuar levando o melhor conteúdo para você. Enquanto o programa acontece agora, você pode deixar sua pergunta através do Instagram, @nosso programa, ou da fanpage facebook.com/nossopgm. Pode ainda ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Agora a gente conversa com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaque? Prazer recebê-lo novamente, viu? Prazer é todo meu, estou sempre à disposição. Vamos entender tudo sobre pensamentos. E a minha primeira pergunta é: a gente já sabe, já foi feito algum estudo que diga quantos pensamentos a gente tem por dia? Dá para saber isso? Dá. Tem uma pesquisa, uma única pesquisa aqui de 2016, mas antes disso, antes dessa pesquisa, sempre trabalhou-se com um número de 60 mil pensamentos por dia. Sempre trabalhou com esse número. Na verdade, ninguém sabe de onde vem esse número. É igual aquela pesquisa que fizeram, o quanto que as pessoas falam, a quantidade de palavras, né, que as pessoas falam. Alguém levantou esse número apenas e pegou. E o interessante da ciência é justamente isso, né, que eles vão verificar se é aquilo lá mesmo. E eles descobriram que não é 60 mil pensamentos, é 10% disso. Então, nós, humanos, né, pensamos aí em torno de 6 mil pensamentos por dia, que é um número bastante expressivo também. Né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, doutor Igor? Não, varia um pouco de pessoa, mas no geral é mais ou menos isso. Tem pessoas que pensam um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas no geral é isso. Doutor, quando a gente fala do quanto se fala, dizem que a mulher fala pelo menos o dobro do que o homem diz. Não sei se tem comprovação científica para isso. Para pensamento também tem distinção entre homem e mulher? Não, pelo menos essa pesquisa é uma única pesquisa que eu tenho conhecimento, né? Ela não fala disso. Sobre as palavras, né? Sempre disseram que a mulher fala o dobro e não é verdade também. Não é? Não é. Sabia que não, imagina. São 16 mil palavras as mulheres e 15 mil palavras um homem por dia, mais ou menos. Mais mesmo, mas não é tanto assim, não é né? não é o dobro, né, como fala. Pelo amor de Deus. Até porque, se a gente volta alguns anos, agora não, a mulher está no mercado de trabalho, mas a mulher ficava muito mais tempo em casa sozinha. Seria até incoerente ela falar tanto mais do que o homem, né? Exatamente. Doutor Igor, voltando aos pensamentos, vamos entender a relação que os pensamentos têm com aquilo que é prático, com aquilo que é objetivo ou com aquilo que é emocional? Essas duas pontas aí contam para os pensamentos? Olha só, os pensamentos dita muito, né, a nossa experiência pregressa e as nossas emoções dizem o que tipo de pensamento está acontecendo naquele momento. Então, quando você coloca uma música e essa música te traz memórias boas do passado, você muda o padrão de pensamento, você passa a ter pensamentos bons. Se aquela música ela te traz memórias ruins, todos nós temos memórias boas ou ruins, isso vai mudar também o padrão de pensamento. E aí nossos pensamentos tendem a serem mais negativos. Então, está muito atrelado ali com as emoções mesmo. O senhor me fez lembrar, há alguns anos, isso ficou marcado. Eu fui preparar uma retrospectiva no fim do ano para o programa. Eu lembro que eu sentei com a produção e a gente começou... pensa aí no que você lembra que foi principal que aconteceu esse ano, que eu penso daqui. Escrevemos as listas, a maioria das coisas batiam. A gente não tinha posto nada positivo que aconteceu no ano. A gente só colocou os problemas do ano, falando em mundo, falando em Brasil. Aí eu olhei e falei, gente... A gente não conseguiu, a gente teve que puxar na memória as coisas boas que tinham acontecido. É natural isso, então? É porque nós vivemos vamos dizer assim, num ambiente que é mais negativo, né? Nessa época de Covid-19, então? Isso, e as notícias que vendem mais são as notícias de cunho negativo. Então, se você colocar uma pessoa que se superou de alguma forma na vida, não prende muito atenção. Mas se você colocar uma notícia triste, há uma tendência da pessoa se espelhar naquela imagem e prender a atenção dela. Eles sabem disso, então eles vão explorar mais isso. Se começar com a tragédia da vida da pessoa, aí vende. Mas se já começar com a superação, não, aí né? Pronto. Se você ouve uma pessoa falando que ganhou, que se curou, nem ouve. Mas se a pessoa falar assim, o quanto ela está triste, o quanto ela está doente, o quanto... já prende a atenção das pessoas que estão ao redor, rapidinho a audiência dela sobe.
Doutor, o que a gente sempre quis saber é o quanto o que a gente pensa dita o que acontece na vida da gente. Eu não sei se já existem pesquisas que falam sobre isso, mas eu vou explicar aqui a minha curiosidade. Então, de fato, se eu faço força para ter pensamentos positivos, se eu escolho estar com pessoas mais positivas, assistir programas mais positivos, isso vai refletir na minha vida e o contrário também? Ó, sempre pensou-se, né, que isso é uma realidade, né? Eu não tenho provas para isso. De repente a ciência consiga algo nesse sentido. Não tem ainda do ponto de vista positivo o que isso vai lhe trazer de melhora. Tá? Eles sabem, por exemplo, que se você vai tratar de um paciente e esse paciente ele é mais positivo, vamos dizer assim, o tratamento dele é melhor do que o outro, que o padrão de pensamento é negativo. Agora, já existem dados de uma pesquisa do final do ano passado sobre os pensamentos negativos. Essa sim traz consequências sérias. Então, se a pessoa que tem um padrão de pensamento negativo, há uma tendência dela formar o que a gente chama de proteínas beta-amiloide que vão se depositar no seu cérebro e essa proteína é a chave para a doença de Alzheimer. Uau. Então, nós não sabemos exatamente de onde vem a doença de Alzheimer, né? Existem vários dados, esse é mais um. Então, eles investigaram as pessoas, deram um questionário para essas pessoas responderem, pessoas acima dos 60 anos, e através do questionário eles conseguiram mapear o padrão de pensamento das pessoas. E quanto mais negativo era o padrão de pensamento dessa pessoa, maior a formação de proteínas, dessas proteínas no cérebro. Ou seja, essa pessoa que tem padrão de pensamentos negativos, ela está predisposta a desenvolver a doença de Alzheimer. Lá vou eu para a Bíblia, né? Que já diz assim, ó, como imagina na sua mente, assim será. Então eu tenho certeza pela Bíblia. Eu sei que a ciência vai comprovando, mas pela Bíblia a gente vai tendo a certeza de que a ciência só vai comprovar isso que Deus já falou na palavra dele. Não tem dados para comprovar isso, mas eu acredito nisso piamente. Aliás, eu prefiro acreditar, se você pensar de forma positiva, as coisas positivas vão acontecer, né? Porque é um incentivo para a gente pensar coisas boas. Claro, porque né? eu estou afirmando agora para você que se você pensar negativamente, vai acontecer algo de ruim, já tem comprovação científica para isso. Então, vamos mudar o padrão. Doutor, eu quero entender onde se formam os pensamentos no nosso cérebro e se a gente tem controle, já que a gente está falando sobre a importância de não ter pensamentos negativos, qual a relação do que a gente pensa com aquilo que a gente tem a capacidade de decidir? Então, eu posso decidir não ter pensamentos negativos? É difícil, mas acontece. Você consegue fazer isso, mas é muito difícil porque a briga interna é muito grande. Porque o padrão, isso na maior parte das pessoas, o padrão de pensamentos negativos já está enraizado lá do passado, às vezes da infância. Então você precisa fazer um trabalho, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Você precisa fazer exercícios, tá? Você precisa fazer um diário, fazer um diário antes daquele dia, né? Fazer o que eu quero que aconteça na minha vida, eu quero que aconteça só coisas boas. Vai fazer uma viagem, então escreva o que você espera daquela viagem. Escreva ali coisas boas, o que você espere de coisas boas. Por favor, né? Senão eu espero que o pneu fure, eu espero... Não, calma, que isso daí já acontece automaticamente na vida da maior parte das pessoas. Tá? Então nós trazemos essa negatividade, como a maior parte das memórias são de cunho negativo também, há uma tendência de formar pensamentos também de cunho negativo. Só que os pensamentos negativos, eles não são de todos ruins. A gente imagina uma pessoa que só pensa positivo, tem um problema aí. Então, nós precisamos do pensamento negativo. Quando você vai atravessar a rua, esse pensamento negativo ele vai ajudar você. Você vai olhar para um lado e para o outro, porque o pensamento negativo falou, olha, o carro vai atropelar você, a chance de um acidente. Então, eliminar pensamentos negativos é um erro também. Um outro detalhe, brigar com esses pensamentos negativos, porque você reconhece que você é negativo, talvez seja o ponto falho aí. O ideal é você reconhecer que tem os pensamentos negativos, listá-los, né, e começar a trabalhar os principais, aqueles que estão atrapalhando no seu objetivo, na sua rotina, na sua vida.
Doutor Igor, eu sei que obviamente não é exatamente a sua área de atuação, mas a gente fala muito sobre a ansiedade, o quanto ela está ligada aos pensamentos, principalmente aos medos e aos pensamentos de futuro. Eu vou ilustrar com o que a gente está vivendo aqui nessa época de Covid. Então, quantas pessoas antes mesmo de sair de casa já pensavam, vou sair de casa e vou pegar Covid? Ou, se não aconteceu isso com você, tá de parabéns, mas com a maioria de nós, principalmente no começo que a gente tinha pouca informação, pus a mão em algum lugar e não lavei a mão. Pronto, acabou pra mim, vou pegar Covid. Muitas pessoas que pensam, ficam com aquele pensamento, se eu pegar, vou morrer. Queria que o senhor trouxesse um pouco essa realidade e explicasse onde isso está localizado. Olha só, primeiro que só tem ansiedade seres que são extremamente ansiosos. Você não vai ver um gatinho nem um cachorrinho ansioso, seja por o problema que for. Então, se você se sente ansioso aí, primeiro, você é uma pessoa extremamente inteligente. A sua mente está vivendo o futuro. Esse é o problema, que você está lá na frente, baseado nas informações que você tem armazenado aqui no seu próprio cérebro, tá? E nas informações que você está coletando aí todo dia. Então, todo dia você liga jornais e internet e você só vai ver informações ruins. Isso vai somar com o que você já tem e o seu cérebro vai fazer uma projeção de futuro, uma projeção negativa. O que acontece? O cérebro, ele não consegue discernir o que é real do que é um pensamento, ele não sabe. Ele vai sempre responder da mesma forma. Então, se você estiver numa situação, vamos imaginar aqui uma situação onde um animal feroz está próximo de você, o seu cérebro vai reagir de uma forma. Então, vai acelerar os batimentos cardíacos, a respiração vai ficar acelerada, vai ficar ofegante. Isso, se for uma situação real, de você estiver num bosque, isso acontecer, ou se você fechar os pensamentos e imaginar que uma onça esteja perto de você, o cérebro vai reagir dessa forma também. Essa é a base para as pessoas compreenderem, né, a ansiedade, né? Essa ansiedade que a gente chama, tem um nome para isso hoje, chama de transtorno de ansiedade generalizada. É uma doença, precisa de tratamento para isso. E aí, doutor, eu acho que isso explica também porque algumas pessoas vêm relatando sintomas, por exemplo, de Covid sem estarem com Covid. Então, a pessoa, provavelmente, o corpo responde ao que o cérebro está imaginando. Então... Isso. Se o cérebro achar que tem uma doença X ou Y, ele vai arrumar um jeito de produzir aqueles sinais no organismo, tá? Por várias doenças isso é possível. Doutor, qual que é a relação disso com sonho? Com sonhos? Qual a relação dos pensamentos com os sonhos? Então, o sonho, só que o sonho a gente não tem controle, né? Isso é uma diferença, né? Então, eu ia até dizer para você que os pensamentos é você sonhar acordado. Só que o pensamento você consegue pensar, você consegue fixar, ó, eu quero pensar nisso daqui, nesse tema específico. No sonho isso não é possível, o seu cérebro faz vamos dizer assim, as ligações ali das memórias, enfim, de uma forma aleatória e você não tem controle sobre isso. Embora já há dados sobre o sonho, pode ter, né, importância em tratamentos psiquiátricos, inclusive. Então, dependendo do padrão de sonho, né, o tipo de sonho que a pessoa tem, o terapeuta ou até mesmo a pessoa, se ela for bem instruída, ela sabe o que pode estar acontecendo ali dentro da mente dela. Doutor, explica para nós. O senhor falou que é difícil, mas tem como? Quais os exercícios, quais as ações que podemos ter para mudar o tipo de pensamento? Primeiro, se você vive num ambiente que é extremamente negativo, seus amigos são negativos, a vizinhança onde você mora é negativa, a cidade que você mora é negativa, o país que você vive é negativo, você precisa mudar. E mudanças sempre exige muito gasto energético, né? Essa energia pode ser financeira, pode ser energia física, enfim. Às vezes você precisa mudar de país, mudar de cidade, pode mudar de bairro, às vezes você precisa mudar de casa. Por quê? Você quer mudar o seu padrão de pensamento, mas os seus amigos continuam naquele padrão de pensamento. Às vezes você precisa mudar as amizades. Estou dizendo para você, vamos dizer assim, deixar as pessoas de lado, né? Mas você precisa pensar inicialmente em você. Depois que você mudou o seu padrão de pensamento, talvez você consiga voltar e ajudá-los a mudar o padrão dele, tá? Agora, se você se você trabalha num ambiente que é extremamente negativo, há uma tendência de você se tornar negativo ou de aumentar isso. Então, eu costumo sempre dizer, se você trabalha num ambiente onde as pessoas costumam reclamar daquela empresa,
rapidinho você também vai estar percebendo os pontos negativos daquela empresa. Qualquer empresa tem, como qualquer empresa tem os pontos positivos também. Só que aí é uma escolha, eu quero ver a parte ruim ou a parte boa. E essa escolha está nas suas mãos. Às vezes você mudando de grupo, mudando de amizades, é possível mudar esse padrão de pensamento também. Doutor, aquela história de que nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive faz sentido, de fato? Faz sentido, eu não tenho esse dado também, Claro. mas faz um sentido muito grande. Então, se eu quero mudar o meu padrão de pensamento, eu preciso mudar o ambiente, eu não consigo, eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte, olha só, é um garoto que tem problema com drogas, leva ele para uma clínica e traz ele de volta para um ambiente onde ele vai trazer todo o padrão de pensamento do passado, volta. Então, esse tratamento, ele foi por água abaixo. O que é preciso fazer? O tratamento. Quando ele sai desse tratamento, seja ele qual for, eu preciso levar ele para uma nova realidade, para um outro ambiente, onde não será resgatado memórias do passado e que ele consiga formar memórias boas a partir dali. Tá? Se ele voltar para aquela mesma realidade, os padrões de pensamento dele vão voltar porque é a mesma casa, é o mesmo bairro, é a mesma cidade, são os mesmos amigos. O senhor me fez lembrar, eu já falei aqui no programa, doutor, de uma amiga. Eu sei que tem pessoas que, quando se convertem, por exemplo, tinham qualquer tipo de vício, conseguem parar o vício de um dia para o outro. Mas existem pessoas que têm outras experiências. Essa minha amiga fumava e ela começou a fazer tratamento para parar o cigarro. Ela disse que foi muito complicado, eram muitos anos fumando. E ela disse que ela entendeu a importância de mudar o horário do café, trocar as xícaras que ela usava, porque ela falou que ela percebeu que toda vez que ela tomava o café no mesmo horário, com a mesma xícara, dava vontade de fumar, porque tinha uma sequência ali para ela. Então ela mudou, ela tirou o café por um tempo, quando ela tinha vontade, ela mudava o horário, ela disse que ela jogou as xícaras fora, doutor. Porque fumar o cigarro, tão forte quanto o vício que ele produz, é o hábito que a pessoa tem de segurar o cigarro entre os dedos. O hábito, ele é muito forte. Então, eles falam muito da força do hábito, né? Eu quero mudar o padrão de pensamento, mude seus hábitos. Então, existe estudo para isso. Nós somos seres, né, que perpetuamos certos hábitos. E as pessoas que escovam os dentes de manhã, se você passa a escova 35 vezes, todos os dias você passa entre 34 e 36. Até nesses detalhes nós perpetuamos certos hábitos. Uau, impressionante, né? Doutor, acho que fica claro aqui, eu quero reiterar a importância da nossa escolha. Hoje, a gente talvez não tenha tanto contato com gente, como a gente tinha antes, mas a gente tem contato com rede social, que de alguma maneira deixa a gente em contato com gente. Jornal, é aquele programa que só mostra quantas pessoas morreram por dia, ou aquele programa que só mostra os acidentes que tem na cidade, aí a pessoa fica apavorada. Ou gente que te mostra situações na rede social que te chamam a atenção e te deixam negativo. Essas escolhas podem mudar nosso padrão de pensamento também, não? Pode. A sugestão é, fuja disso. Fuja dessas informações. A gente sabe que estamos vivendo na pandemia, todos devem colaborar usando máscara, álcool gel, enfim. Seguir o que as autoridades sanitárias estão pregando, enfim, eles são autoridades nesse assunto. Agora, nós não somos obrigados a pegar todas as informações diárias que eles estão nos passando. Isso está adoecendo as pessoas. Um dado interessante, 95% das pessoas que sobreviveram à Covid estão com transtorno de estresse pós-traumático e boa parte das pessoas que nem infectadas estão, também estão pelo mesmo caminho, com medo da doença, e as informações exageradas que estão chegando, ou demasiadas, estão favorecendo isso. Para finalizar, doutor Igor, tive um pensamento negativo. O que a ciência nos orienta a fazer nesse momento? Você precisa sair desse ambiente de imediato. Às vezes você está dentro da sua casa, saia do ambiente, vá para um outro ambiente. Tá? De repente você sai ali da cozinha e vai para a varanda da casa. Respire um ar novo. Você mudou o ambiente, há uma tendência de você mudar o padrão de pensamento, porque você começa a receber novos tipos de informações. Se isso não for o suficiente, precisa fazer um passeio, precisa fazer uma viagem, precisa visitar um ente querido, ou às vezes até conversar com esse ente querido, que seja positivo, ele vai lhe ajudar a mudar o seu padrão de pensamento.
Um bate-papo virtual, às vezes eu faço isso com as minhas amigas. Cada uma no seu computador ali, faz um café e toma. O cérebro entende também que tá acontecendo bate-papo, né? Entende sim. E é bom, é positivo. Vale, né? É Nesses positivo. tempos, né? Só não pode falar coisas ruins. Tem que ser para ser coisa positiva, né? Doutor Igor, muito obrigada por ter vindo, pelos agradeço. esclarecimentos de sempre. Quem quiser entrar em contato, Instagram, @dr.igorduarte, o site www.drigorduarte.com.br e o telefone 0 operadora 11 95883 7807. Obrigada, doutor. Uma ótima tarde. Volte sempre. Boa tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.